A nossa alegria está no nosso Deus, não está nas circunstâncias de nossa vida, porque as circunstâncias, elas são assim voláteis, variam, se alternam no decorrer de nossa existência. Se a gente for depender delas para se sentir bem, a gente vai estar encrencado, não é mesmo? Né? Se a gente depende dos ventos estarem soprando sempre a favor, de que tudo esteja, digamos assim, nos conformes, vamos ser pessoas instáveis. Não poderemos nunca dizer que seremos pessoas felizes, mas o cristão deve ser feliz. Não é que ele não tem tristeza, mas o cristão deve ser feliz por causa da presença do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é alegria, entre outras qualidades, alegria independentemente do que estamos enfrentando. A parada pode ser difícil, mas se Deus está conosco, não temos motivo para ter alegria. Está entendendo? O barco está afundando, mas se a gente confiar que Jesus está conosco no barco, a gente não precisa ficar desesperado, que nem Pedro e os discípulos ficaram, quando ainda eram, digamos assim, criancinhas em Cristo, quando ainda eram meninos em sua fé. Por isso ficaram apavorados. Por quê? Porque a sua fé ainda era uma fé débil, era uma fé frágil. Nós precisamos ter uma fé forte, e a fé forte é aquela que nos dá confiança de que apesar das lutas, das tempestades, das adversidades, Deus está no barco, tudo vai muito bem. O temporal vai passar, é uma questão de tempo. Podemos confiar, né? Nós não somos joguetes nas mãos dos homens, dos seres demoníacos, dos principados e potestades, dos políticos, né? Dos patrões, dos bandidos. Nós não estamos à mercê deles, ainda que num certo sentido estejamos, né? Olha só que coisa interessante. Ainda que sejamos sim afetados por uma série de circunstâncias, sejam elas de que origem forem, não importa. Deus não permite que uma folha caia da árvore sem o seu consentimento. Ele conhece e sabe quantos cabelos há em nossa cabeça. Na minha está fácil de contar, cada dia mais, né? A do Silvio então, né, que ele deu testemunho aqui todo alegre, meu irmão, isso é de família, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho difícil de contar. Ele cuida de você. Eu sei que se estão caindo, também Deus tem um propósito nisso, Ele tem ensinamentos nisso. Gente, eu estou quase que mudando a mensagem do dia de hoje, por causa da direção do louvor e de tudo mais. Eu vou experimentar um negócio. Se não der certo, eu volto para o plano A. Mas eu vou me aventurar, pelo menos como introdução. Vou caminhar com vocês. Bem, o Samuel falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Estava orando, né? Lembrando dessas palavras de Jesus, basicamente já na parte que se encaminha para o final do seu maior sermão, que é o Sermão da Montanha. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Todos estão cansados de conhecerem esse texto de Jesus, não é? Por que eu vou pregar sobre isso? Eu já preguei tantas vezes sobre esse texto. Você já deve ter ouvido tantos sermões, já deve ter lido tantas vezes, repetidas vezes, a mesma passagem, não é? Então,
Por que falar de alguma coisa, de um tema tão batido? Vamos falar de um tema novo. Eu fico pensando que o porquê passa pelo fato de que, muitas vezes, para não dizer a maior parte das vezes, nós, os cristãos, estamos buscando em primeiro lugar outras coisas. E o reino de Deus está em segundo plano, terceiro plano, ou em plano algum. Qual é o foco da tua vida? Qual é o teu grande alvo e objetivo? Onde estão os teus sonhos? Aonde é que está o teu coração? O que é que faz o teu coração palpitar? O que é que você espera? Se você pudesse fazer pedidos hoje e Deus se apresentasse diante de você, quais seriam os seus pedidos? Estariam eles alinhados com o reino de Deus? É teu alvo, teu objetivo maior na vida, agradar ao seu Senhor e viver para Ele, conhecer qual é a boa, perfeita, plena, agradável vontade de Deus para a sua existência? Ou você, quando pensa em Deus, você pensa em um sócio, em um patrocinador? Talvez essa seja a melhor palavra. Para a maior parte dos cristãos no mundo, buscam em Deus um patrocinador dos seus próprios sonhos. Querem que Deus seja o provedor, seja o financiador, seja o garantidor de nossos sucessos e conquistas neste plano terreno, material. Estamos focando e buscando, em primeiro lugar, a felicidade terrena, a alegria terrena, o bem-estar terreno, coisas da família, coisas do trabalho, coisas do amor, coisas do sucesso. Sucesso financeiro, sucesso pessoal, realização profissional. Estamos focados a maior parte do tempo em coisas deste mundo, esse mundo que passa, e com ele tudo. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, disse o apóstolo João. Porque o mundo passa, e com ele as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus e busca a sua vontade em primeiro lugar, esse permanece para sempre. E olha que mistério, quando Jesus convida os seus discípulos, quando ele convida a mim e a você, olha o que é que ele coloca como condição. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem por amor de mim e do Evangelho for capaz de sacrificar a sua própria existência, ou seja, for capaz de sacrificar seus sonhos, seus planos, seus projetos, esse vai ganhar a vida. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não é que Deus vai deixar a gente. Não é que Deus não vai cuidar da gente. Pelo contrário, Ele vai cuidar. Ele está prometendo as demais coisas que você precisa para o seu sustento, para a tua própria felicidade. Eu vou prover para você. Mas eu não quero que ela seja o foco da tua vida. Eu não quero que ela seja a coisa número 1. Eu sou o teu Criador. Só um pode ser número 1 na tua vida, diz o nosso Senhor Jesus. Ele deve ter o direito, sim,
da primazia, porque de fato Ele é o único responsável pela nossa criação, pela nossa existência. E se Ele nos criou, Ele tem um projeto para a nossa vida. E a gente pode confiar nele. Mas o projeto que Ele tem para a nossa vida, muitas vezes não bate com o projeto que nós mesmos aspiramos para nós. Lembre-se que quando Jesus encontrou a Pedro, André, João, Tiago, os 4 pescadores, seus primeiros discípulos, eles estavam pescando, eles eram pescadores, provavelmente tinham um barco, tinham uma companhia, tinham sonhos, projetos para o futuro que pudessem ser bem-sucedidos na sua empreitada como pescadores, como empreendedores, no comércio de peixes, pudessem sustentar a sua família, pudessem prover até condições para seus netos, bisnetos, quem sabe. Sonho de um bom casamento, sonho de uma boa família, de realização profissional, mas um dia eles se encontraram com Jesus. E Jesus mudou tudo, não foi? Mudou tudo. Ele mudou tudo. Você está com medo agora, não está? Às vezes a gente tem medo de se encontrar com Jesus, não tem? Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente corre o risco dele mudar tudo. E quem é que confia nele é capaz de seguir o seu mandamento e o seu chamado? Não responde não. Responde aí no teu coração. Quem é que confia de fato e de direito em Cristo como Pedro e Tiago, João e André, que a princípio ousaram confiar na palavra daquele que disse: vinde a mim, vocês pescadores de peixes, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Eles deixaram, abandonaram as redes e seguiram a Jesus. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a tua vida. Eu sei que Ele tem um plano para a tua vida que vai muito além daquilo que você sonha ou pode imaginar. Diz já o profeta Jeremias, ou Deus através do profeta Jeremias: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os planos que eu tenho para a tua vida não são iguais aos seus, eles são melhores do que os seus. Tem gente que não confia em Deus nem para ajudar a gente a escolher a pessoa amada, não é mesmo? Ah, Deus, se deixar na tua mão, não sei não. Será que vai dar certo? Será que vai encaixar? Esse negócio de esperar em Deus, eu não sei não. Eu sei que o Adão não ficou nada triste com aquela que o Senhor preparou para ele, não foi? E sei que o Isaac também não ficou triste com a Rebeca, que ele nem escolheu, foi escolhida para ele, lembra? Quando a gente deixa Deus ser Senhor da nossa vida, é claro que nós vamos escolher. É claro que o Adão escolheu a Eva. Ele não se queixou. É claro que o Isaac também escolheu a Rebeca. O que ele fez foi confirmar: sim, Senhor, eu reconheço. Mas o Senhor tem um bom gosto, hein? O Senhor sabe acertar em cheio. É isso. Que muitas vezes a gente não confia na capacidade de Deus de nos fazer felizes. Ele está dizendo: busca o meu reino em primeiro lugar, busca a minha palavra, entregue-se a mim, confie em mim, o mais eu vou fazer, o mais eu vou fazer. Só que esse o mais a gente às vezes está agarrado a ele, esse o mais a gente não abre mão, esse o mais a gente quer ser senhor dele, a gente quer dar as cartas nessa hora. A gente tem medo de entregar o baralho na mão de Deus. Que coisa que eu estou falando, hein? Mas você está entendendo a ideia, né? Por trás dessa jogatina aqui, né? Deus não é de cassino, um Deus de cassino, mas você entende que isso é uma linguagem, uma figura de linguagem que muitas vezes
faz sentido nessa hora. A gente quer jogar, vamos jogar xadrez agora, a gente quer jogar sempre com as brancas, a gente quer ter a iniciativa, a gente não quer deixar Deus governar a nossa vida. Embora Deus nunca nos trate como escravos, a coisa mais incrível em Deus é que Deus Ele não nos coage. Veja, buscai em primeiro lugar. É um convite, não é? Quem quiser vir após mim, é um convite, não é? É um convite, gente. Você não está sendo obrigado, não. Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você bem entender. Você pode seguir pescando como você sempre pescou. Você pode rejeitar. Ele está te convidando. É preciso que você confie nele. Ele disse para Zaqueu, Zaqueu desce depressa, mas Zaqueu podia não descer. Podia descer devagar, podia ficar lá em cima, podia questionar. Entendendo? Mas quando Zaqueu desce, acolhe a palavra de Cristo e leva Jesus para sua casa, as coisas começam a ser transformadas na vida de Zaqueu. E assim na vida de Pedro. Mas muitas vezes nós somos relutantes, por pura falta de fé. É ou não é verdade? Falta de confiança. Falta de confiança. Mas quando somos capazes de crer, de nos entregarmos a este Espírito de Deus, porque aquele que é nascido de Espírito se torna Espírito. Não estou falando assim de que a gente fica uma alma penada aqui na terra, não. A ideia é de que nós passamos a ser agora como o Espírito de Deus, que se move conforme a vontade de Deus. Aquele que crê em Deus e tem experiência de nascer de novo, nascer do Espírito, ele é agora guiado pelo Espírito de Deus, ele se deixa levar pelo Espírito de Deus, uma coisa incrível. Ele confia tão pronta e totalmente em Deus, que ele se larga nos braços do Pai de toda a eternidade, se deixa mover e guiar, e nesse ritmo do Espírito ele vai experimentando as aventuras mais incríveis que um ser humano pode experimentar, que é a companhia de Deus, e são milagres que você vai presenciar, e coisas que você não podia nem sonhar e nem imaginar, que vão se realizar na tua vida, porque você ousou crer no Deus vivo, que se revelou na pessoa de seu Filho bendito, Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, se torna uma fonte a saltar para a vida eterna. E eu, adolescente, na fase em que eu buscava mais a Deus, com os meus 16, 17, 18 anos, buscando, comendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia incansavelmente, lendo ela toda uma vez, depois 2, 3, 4 vezes no mesmo ano, comendo, marcando. Aí eu já ficava até, essa Bíblia eu já marquei toda, eu quero uma outra Bíblia para marcar toda ela de novo. Lendo capítulos e mais capítulos, comendo a palavra de Deus, fora outras literaturas edificantes. Jovem ainda. Não porque pensava que seria pastor, porque um dia almejava ser isto ou ser aquilo, apenas porque queria por conhecer o meu Senhor melhor. E de vigílias participava de todas possíveis. Todas nós inventávamos, quando não tinha nós fazíamos. Eu estou falando de um jovem de 16, 17. O que é vigiar? É passar a noite toda orando, buscando a presença de Deus. Porque a gente começou a pegar gosto pela presença de Deus. Porque ela é boa, gente.
Eu quase que ia dizer uma outra besteira, esse negócio vicia, eu ia dizer. Vocês vão me expulsar da igreja. Porque é bom. Porque é bom. Porque a gente quer mais, quando você mais experiência, quanto mais distante de Deus você está, menos você se importa, quanto mais perto você está, mais você quer, porque é prazeroso, porque é bom, gente, porque a presença de Deus é a experiência mais prazerosa que alguém pode ter na vida. E quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão assim, discretamente. Quem sabe do que eu estou falando? Quem já experimentou a presença de Deus no seu coração? Olha, gente, eu sei que tem umas coisas na vida que é muito boa. Eu não vou falar de todas elas, senão eu vou ser expulso mesmo daqui. Mas teve um encontro de casais, eles devem ter falado um pouco disso lá. Mas tem muita coisa boa na vida. Comer, beber, passear, ser pentacampeão agora, né? Como é que se chama agora? Hexacampeão, já pensou? Isso é bom? É bom. Traz um êxtase. Dá uma sensação boa, né? Mas quem já experimentou da presença de Deus, sabe do que eu estou falando, tem uma coisa muito superior a tudo isso, gente. Muito superior a tudo isso. Busca Deus em primeiro lugar, provar e ver de que o Senhor é bom. Prova e veja o que eu estou falando. Começa a se interessar pelas coisas de Deus e começa a procurá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, diz o nosso Deus, quando me buscardes de todo o coração. Ele quer se revelar a nós, mas Ele também quer que nós o queiramos. Esse é um relacionamento de amor ou não? Não pode ser unilateral. Tem que ser correspondido. Deus te chama, Deus te ama, e já mostrou o amor por você tremendo lá na cruz. Você seria capaz de morrer por alguém? Não responda assim rapidamente. É uma resposta difícil, concorda? Melhor nem responder, não é não? Porque senão a gente vai falar que nem Pedro. A gente vai estar na ceia dizendo assim, pelo Senhor Jesus, eu morro, eu dou a minha vida. E alguns minutos depois ele está negando. Então é melhor a gente nem responder, não é não? Porque às vezes a gente não sabe como é que a gente gosta da gente. A gente gosta tanto da gente que a gente é capaz de fazer tudo para preservar a nossa própria vida. Mas eu estou falando isso a propósito porque Jesus, na cruz, o que Ele fez voluntariamente foi sacrificar-se, doar a sua vida. E por que fez isso? Por que fez esse sacrifício? Por causa do amor, da consideração, da solidariedade que Ele tem por você, por cada um de nós, por cada ser humano que viveu neste planeta. Ele nos ama. E se Ele nos ama e foi capaz de doar-se, dar de si, como é que Ele não vai dar as demais coisas? Por que que Ele vai nos privar, digamos assim? Por que Ele vai nos privar da felicidade? Só que felicidade da perspectiva de Cristo não é necessariamente a felicidade da perspectiva humana. Essas coisas não se casam. Felicidade da perspectiva de Cristo você vai encontrar em Paulo e Silas, que buscaram o reino de Deus em primeiro lugar. Paulo abandonou uma carreira promissora, ele já estava quase que no topo, no auge, quando foi chamado por Cristo, considerou tudo aquilo como refúgio para ganhar a Cristo. Desprezou todo o sucesso, fama, toda a posição, tudo desta vida e foi seguir o crucificado. Consequência, foi muito perseguido. Os mesmos que
perseguiram e perseguiam e mataram Cristo, agora estavam perseguindo a ele também. E por conta disso, certa vez ele foi parar onde? Numa cadeia. Se as cadeias de hoje são ruins, imagina a cadeia de há 2000 anos atrás. Não tinha direitos humanos naquela época. Ele foi parar num calabouço. Depois de ser açoitado, foi amarrado a um tronco, ele e Silas. As costas estavam doendo, sangrando. Às vezes a gente fica com febre quando isso acontece. Ele podia estar passando frio. Ele estava numa situação inóspita. Podia estar passando até mesmo fome. Mas sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo nessa hora? Eles começaram a louvar a Deus. Mas que felicidade maluca é essa que eu não entendo? Essa felicidade é uma felicidade que parece que muita gente não quer ter. Como ser feliz numa situação tão desfavorável, contrária, avessa? Mas o que vimos é que eles cantavam e louvavam. Sabe por quê? Porque não tem chicotada, não tem fome, não tem prisão, não tem cadeia, não tem oposição, não tem ameaça. Não tem pavor que possa tirar a alegria de um cristão, porque a alegria do cristão está baseada na presença de Jesus Cristo, que ali estava com eles. Nunca se sentiram abandonados, nunca se sentiram largados e abandonados na mão dos seus algozes. Não, eles estavam tendo o privilégio de participar sofrimentos de Cristo. Eles estavam negando a si próprios e carregando cada um deles a sua própria cruz, muito menor do que a grande cruz que Cristo carregou, porque não nos foi dada a graça apenas de crermos em Cristo, mas de padecermos por Ele. Então buscarmos o reino em primeiro lugar, muitas vezes é nos sujeitarmos, é nos deixarmos levar para onde o Espírito nos leva, e muitas vezes o caminho é um caminho espinhoso, um caminho de cruz, é uma via crucis. Mas se for, também é o caminho da ressurreição, não é? Porque, irmão, só tem a glória da ressurreição quem passar pelo caminho da cruz. Eu não ouvi nenhum amém. Um aqui, outro acolá. Está todo mundo pensativo, mas saiba que é para mesmo. E uma coisa que você tem que pensar é que vale a pena confiar e entregar-se nas mãos de Deus e buscar a Ele em primeiro lugar. E quando o jovem fiz isso, buscava vigília, oração, buscando, e não é que Deus foi acrescentando aquelas coisas na vida. Eu não fui para a igreja para encontrar namorada, mas lá estava ela. Não é, Cristina? Lá estava ela. E quando eu olhei para ela, o Espírito, tem um Espírito, o Espírito de Deus, ele tem uma comunhão com a gente, um negócio esquisito, sabe? Quando ele fala, a gente sabe que foi ele que falou. E naquele dia ele disse, é aquela ali, a tua futura esposa. Isso para um rapaz de 16 anos, um negócio meio louco. Custou para entender isso, mas Deus vai falar com ela mais tarde. Aí você... Porque a gente tem que vigiar e orar, né? Então eu tive que também fazer a minha parte para conquistá-la. O que eu vou contar é um testemunho simples de jovem que vai buscando a Deus sempre em primeiro lugar. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Meu irmão aqui é testemunha disso. Toda sexta-feira, o que nós tínhamos lá? O que a gente organizava? Vigília, não era, Celso? Eu arrepiava com meus irmãos. Vocês vão dormir sem orar? Tem que orar, ler a Bíblia, buscar Deus. Aquele que deu testemunha, tive que arrastar ele para a igreja. Estava lá tapado. Silvio, você vai para a igreja comigo hoje. Aí ele falou assim, não vou não estou sentindo vontade. Ele estava afastado das coisas de Deus. Falei assim, não, vai. Eu era um jovem ainda, começando a pregar. Eu falei, hoje eu que prego lá na igreja.
E eu só saio daqui com você. Se você não for, não vai ter ninguém pregando lá. E eu falava sério. Eu sou o irmão mais velho dele, né? Sou grande, não sou? Mas ele é maior, não é não? Difícil. Não podia ser por essa força. Foi por uma força um pouco moral de irmão mais velho. Ele foi comigo. Ele foi meio a contragosto. Mas naquele dia ele entregou o coração a Jesus. E assim eu fui vendo meus irmãos. O Celso já era da igreja, mas estava um pouquinho esfriado, e a gente, quando o Espírito começa a aquecer a gente, a brasa começa a espalhar e vai pegando nele, e a gente não podia vigília, aí a gente ia para o monte, a gente ia orar, ia buscar Deus. Buscava, ia, orava, e lia livro, e jejuava. Jovens, estou falando quantos anos? 18, 19 anos. Nessa época que nós buscávamos a Deus. Eu namorava e queria me casar. Eu namorava com a filha do pastor, estava encrencado. Não podia enrolar. E aí, tinha 19 anos de idade, eu falei assim, vou me casar. Aí comecei a procurar placas assim, de casa para vender ou alugar, e via que aquilo, os preços estavam completamente fora do... E depois de um dia de tanto procurar, de tanta decepção, eu lembro de subir a rua de casa chorando. Chorando porque eu era um jovem de 19 anos, sem nenhuma formação especializada, sem nenhuma faculdade, que já tinha encontrado a pessoa certa, mas não tinha a menor perspectiva de me casar com ela. E quando eu vi a realidade dos preços, eu falei, meu salário mal dá para pagar aluguel, conta de água e luz, com o que a gente vai viver? Então não tem condição. Eu estava desiludido, subi, e eu lembro que eu chorei. Subindo e chorando, torcendo para ninguém me encontrar naquele caminho, que morava lá no alto do morro, na subida. E aquele dia foi um dia triste para mim. Mas eu dormi com o problema e acordei com a solução. Foi no mesmo, assim, de um dia para outro. Deus trouxe uma luz. E aí eu fui conversar com meu pai. Pai, aqui no terreno não dá para construir uma casinha assim, assim, assim. O senhor dá... Aí ele falou, dou. E aí, não tinha juntado nenhum dinheiro ainda, ganhando mal. Eu cheguei, telefonei para a Cristina, estava tão ansioso porque eu já tinha luz. Falei, Cristina, já vou me casar com você daqui a 1 ano. Eu vou me casar com você. Vamos ficar noivos? E essa louca que se encontra aqui presente chorou, não de tristeza, não de agonia, como você é maluco. Ela se emocionou e disse sim. Eu não fui muito romântico, eu sei, de fazer isso por telefone, porque a gente morava muito longe. Muito longe. Eu morava em Cidade Ademar e ela lá em Cangaíba. Isso é uma distância que você não imagina. Eram 3 conduções para chegar na casa dela. E eu comecei a trabalhar. Arrumei 3 empregos. Já tinha 1. Arrumei mais 2. Fui à luta. Eu digo para meus filhos e tal, falei, nem bala eu chupava, nem chiclete, tudo para economizar. Irmão, tem um preço que você tem que pagar quando você quer alguma coisa. Eu fui. E eu vou dizer para vocês, então eu fiquei noivo e com o dinheirinho que eu tinha, eu comprei a aliança. No mês seguinte, 1 mês e meio depois, passado do noivado, eu comprei o primeiro milheiro de tijolo. E quando eu chego depois do serviço e vejo o primeiro milheiro de tijolo ali no quintal de casa, eu entrei, aproveitei que estava escuro e eu dancei no meio dos tijolos, eu louvei a Deus, porque eu já via a minha casa toda pronta. Só tinha dinheiro para mim, não tinha nem para cimento, nem para... Tem fundamento, ferragem, cimento, tudo mais, telhado, e depois que está tudo prontinho, assim, essa parte estrutural, é que veio mais caro que eu fui descobrir. Não é?
Quem sabe de construção é isso, Ricardo que constrói sabe, né? Aí, agora está pronto. Não, agora que vem agora esse negócio de reboque, de não sei o que, parte hidráulica, parte elétrica, e todos os acabamentos, e a pintura, e o piso, e azulejo. E aí eu cheguei para a Cristina e disse, Cristina, não vai dar para... Botei a laje. Isso foi, ficamos noivos em junho, em agosto, primeiro milheiro, em dezembro já tinha a laje posta. Deus me deu mais empregos, assim, eu fui trabalhando direto, dormindo muito pouco, ralando, e até com meu tio, que era pedreiro, que ele bebia um pouco, sabe? Eu tinha que ficar vigiando ele. Aí as horas vagas eu trabalhava de servente dele para ajudar lá. Tem parede lá da minha casinha lá que eu construí inteira. Foi tijolo por tijolo, depois dobrando ferro, fazendo aquelas armações e tudo mais, na mão, assim. Cheguei para a Cristina, vamos casar, mas daqui a um ano vai dar certinho, não, em agosto a gente casa, mas acontece o seguinte, não vai dar para azulejo, viu o preço do azulejo, falei, esse negócio de azulejo vai só até metade da cozinha, metade da sala. Ela falou assim, não, a gente pode esperar. Eu falei assim, não, esperar não. Aí tivemos até uma pequena discussão sobre isso. Eu digo pequena porque já passou o tempo, né? Ela vai se tornando menor e menor, à medida que o tempo passa, graças a Deus. Mas aí eu fui com um dinheirinho que não dava nem para comprar o azulejo mais perrapado, mais simplesinho, mais baratinho, para só metade. Eu não tinha dinheiro para isso, porque eu estava com 13º, com tudo, mesmo assim não dava. Fui com a minha mãe, numa tal de Recesa, lá que ficava caminho de São Bernardo, em Diadema, ali perto da estrada de Pirapória, pronto. Negócio que conhece lá, né? Fui lá com ela. E vi mesmo que os preços não davam nem para comprar metade das paredes assim. Só sei, irmãos, que quando a gente está com Deus, a gente está com tudo. Quando você está com Deus, você está com tudo. Tem minha mãe aqui que é testemunha, que dali eu saí com o azulejo até o teto e em cepa. Não me pergunte como. Só sei que eu fui conversando com o gerente, com o vendedor, eu passei a manhã inteira, eu invadi a parte da tarde, o piso ficou giotoco, o negócio em cepa, com colorido, com os desenhos, tudo diferente. E foi assim. Ficou bonitinho, né? Pra caramba, é que a minha mãe gosta da gente. Ficou decente. Ficou decente. Aí, vou comprar janela. Aí eu ia comprar aquela que você compra no mercado, já prontinha, encaixotada, aquela mais baratinha, né? Na hora de comprar a janela, meu pai falou, tem o Florisvaldo, o irmão do Florisvaldo, trabalha com esse negócio aí da nossa amizade antiga, vai lá ver. Fui lá nesse cara, eu nem conhecia ele conhecia meu pai, de muito tempo que nem que se via, e comecei a falar para ele, Deus tocou no coração daquele homem, gente. Eu fiquei com janela de alumínio da cozinha, aqueles vitrôs de alumínio, na coisa, tudo de alumínio, na sala, no quarto, no banheirinho. Ele deu box também, fez para pagar do jeito, como é que você pode pagar? Vem aqui, vamos conversar, te dou desconto, tudo assim. E saiu. E foi assim que eu vou conseguir casar, cumprindo a minha palavra, em 1 ano. Nesse tempo todo, você pensa que eu só estou pensando em casamento. Não, a Cristina ficava chateada comigo, porque a gente tinha pouco tempo de se encontrar, não era? Ela falava, você só pensa nas coisas da igreja? Você só está envolvido nas coisas da igreja? Porque eu fico vendo jovens na época de casar, eles somem da igreja. Depois na lua de mel eu até concordo, né? Acho que tem tempo para tudo, mas meu irmão, minha irmã, buscar Deus em primeiro lugar é o maior investimento que você pode fazer para o seu casamento. E estava eu lá, arrepiando na oração, nas vigílias, buscando a Deus, envolvendo o irmão dela, o Davi, chamando e participando e buscando cada vez mais. E foi aquele ano, o ano da construção, o ano da véspera do meu casamento, que eu continuei buscando mais ainda do que eu buscava. E o dinheiro? A primeira coisa no meu orçamento sempre foi
O que é do Senhor é do Senhor. Sempre. Ah, mas eu estou precisando disso, mas eu estou precisando daquilo. Não, a palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Provai e vede que o Senhor é bom. E eu fui experimentando isso na minha vida. E fui. E calmamente Deus foi soprando, encaminhando. Eu confesso que para me casar, eu tive que abdicar de um sonho. Pelo menos adiar um sonho que era de ser advogado. Por um ponto, sem cursinho, eu quase entrei. Por um ponto eu não entrei na USP, na São Francisco, sem fazer cursinho. Não estou dizendo isso para me gabar, estou dizendo isso para vocês, que eu estava muito perto, gente. Muito perto disso. Comecei a fazer cursinho, mas quando eu decidi casar, dinheiro de cursinho, nada. Vou trabalhar na hora de fazer cursinho. Trabalhava à noite. Aí comecei, lembra que foi nesse período. Eu deixo o cursinho de lado. Deixo esse sonho e vou. E vou para me casar. Mas é Deus que está soprando na minha vida, porque Deus tinha uma outra vocação para mim. Depois de casado, no primeiro ano de casado, eu já estou entrando no seminário e já estou abrindo, plantando a primeira igreja. Cristina não sabia que estava casando com um pastor, nem eu. Mas a gente já estava tão... Esse negócio, essa paixão pelas coisas de Deus era tão grande, tão grande. E se você pensa que eu fui para as coisas de Deus para ganhar dinheiro, você está enganado. Eu lembro que o meu dízimo era o maior da igreja. Que eu plantei. Antes, eu trabalhava 3 empregos, lembra disso? Não era grandes coisas, era pouca coisa. Aqui todo mundo era pobre. Eu estou falando de Cidade de Mar, gente. Gente, se eu pudesse, eu pagava para fazer aquilo que eu estava fazendo. E de fato, dando dízimo, eu não estava recebendo nada, eu estava doando tudo. Que paixão pela igreja. Que coisa maravilhosa é ver gente sendo tocada pelo Espírito de Deus, sendo transformada. Não tem nada que pague um negócio desse, ver as vidas se encontrando com o Senhor, os rumos sendo alterados e as pessoas experimentando aquela paz que excede a todo entendimento humano, guardando a mente e coração. Gente, a coisa melhor da vida é o nosso Deus. Experimenta Ele, desfruta, busca em primeiro lugar, goza essa paz, essa alegria e tenha certeza que Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, a seu tempo, do jeito dele. Ele vai prover para você e você pode confiar, você pode descansar, entregue-se, deixe-se levar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração.